Olá, meus queridos, tudo bem? Professor Vini falando. Videoaula de hoje, mais uma videoaula de história sobre o Segundo Reinado, história do Brasil, ok? Vamos lembrar que essa é a segunda parte, né? Nós já gravamos, nós já vimos a primeira parte, que é sobre a parte política, basicamente, a primeira composição do período do Segundo Reinado. E agora nós vamos falar um pouco mais sobre a questão econômica do Segundo Reinado. Vale te lembrar uma coisa importante, né? Vamos de novo reforçando que depois teus estudos vão ficar melhores. O Segundo Reinado, ele envolve a figura do Dom Pedro II, né? Dom Pedro II, meus queridos, é o cara que mais tempo vai governar na história do Brasil. Ele tem o governo mais longevo, né? Vai de 1840, né? Nós vimos então no primeiro vídeo, e ele vai até 1889. São praticamente 50 anos da história do Brasil sob o governo do Dom Pedro II. Vale lembrar que o Getúlio Vargas, ele vai governar aí 15 anos de maneira ininterrupta, então é muito mais tempo para o Pedro. Depois o Vargas volta ainda mais quase 4, né, até que ele se suicida. Mas enfim, Dom Pedro II então é marcado por vários temas, por isso nós teremos 3 vídeos. O primeiro que já foi, esse segundo, e depois tem a terceira parte. Essa segunda parte, como eu já te disse, envolve a questão econômica. Então o primeiro aspecto que nós vamos falar é sobre o café. Olha só, o que a gente pode notar aqui sobre o café? O café, originariamente, aqui no Brasil, ele vai surgir na região do Vale do Paraíba. Então, inicialmente, ele é cultivado no Rio de Janeiro, no Vale do Paraíba. E é importante tu saber que nessa região do Rio de Janeiro, né, nós estamos perto da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então aqui nós vamos ter políticos que vão ser grandes defensores da monarquia, grandes defensores do regime, defensores do Dom Pedro II. Mas a região que começou a se destacar e no fim acabou mais próspera do que essa região do Rio de Janeiro produzindo café, foi a região do oeste de São Paulo, né? Então aqui é muito importante tu entender isso. Até esse momento da história, São Paulo não tem uma grande importância econômica, política na história do Brasil, mas agora vai passar essa história a se modificar. São Paulo vai começar a se tornar cada vez mais preponderante, até que ele vai se consolidar como o estado mais rico, mais próspero do Brasil. E é graças a essa produção do café. Então, no oeste de São Paulo, isso vai ser possibilitado porque a gente vai ter, entre outras coisas, a famosa Terra Rossa, né? Terra Roxa. Rossa, lembra que nós vamos ter imigrantes italianos, eu já vou falar disso para ti, substituindo os escravos africanos. E eles vão chamar uma terra vermelha, ela não é roxa, ok? Ela é vermelha, de terra rossa, né? De rosada, então de avermelhada. Por isso ela fica conhecida como a Terra Roxa. E isso vai impulsionar então essa região de São Paulo para se desenvolver mais do que o Rio de Janeiro. E aqui tem uma coisa importante: vão ser esses cafeicultores paulistas do oeste de São Paulo que vão derrubar o império, que vão se tornando aos poucos, vamos anotar aqui, republicanos. Tá? Vão começar a ser decisivos para a queda da monarquia. Mas isso nós vamos ver na terceira parte. Aqui só estou te dando um spoiler, beleza?
Surto industrial é o nosso segundo assunto. O que a gente precisa falar sobre surto industrial aqui? Temos também alguns temas importantes. A primeira coisa importante que tu precisa saber é a chamada tarifa Alves-Branco. A tarifa Alves-Branco ela é de 1843. Essa tarifa Alves-Branco ela visava deixar a economia nacional mais competitiva em relação aos produtos importados, sobretudo produtos ingleses, né? Vale lembrar uma coisa importante: veio a família real para cá em 1808 e logo depois foram assinados importantes tratados entre o Brasil e a Inglaterra, os tratados de 1810. Esses tratados deram muitos benefícios para a Inglaterra. Então, o que é que vai acontecer é que nós vamos ter a Inglaterra tomando conta do Brasil. Os produtos ingleses vão estar aos montes aqui no Brasil. E aí, o Alves-Branco, que é um político desse período, vai sugerir e o Dom Pedro II vai aprovar a criação de uma tarifa Alves-Branco. Essa tarifa, ela falava sobre os produtos que tinham similares na indústria nacional e produtos que não tinham similares na indústria nacional. Professor, mas quando que surgiu a indústria nacional? Pois é, até agora a gente não tinha. Lembre-se que no período do Brasil colônia, inclusive, as manufaturas, que é o processo anterior às indústrias, né? O processo industrial, as manufaturas eram proibidas. Então nós não temos indústria brasileira, mas agora nós vamos ter. O que é que vai acontecer? Olha só, a tarifa Alves-Branco, ela previa uma taxa de até 60%, variava entre 40%, dependendo do produto, até 60%, caso esse produto importado tivesse aqui no Brasil algum similar. Se ele não tivesse um produto similar, ele pagaria menos. Ele pagaria aí entre 20% e 40% de imposto. Então, se nós temos um produto aqui no Brasil, produto similar, feito pela indústria nacional, o produto importado pagaria 60% de imposto. E aí é que está a jogada. Porque isto aqui vai propiciar que alguém aqui no Brasil começasse a fazer produtos industrializados. Qual era a vantagem? Ele teria a certeza que, ao fabricar determinado produto, o seu concorrente externo teria que pagar 60% de imposto. Então vamos a um exemplo. Esse canetão aqui que a gente usa na aula, ele é produzido no Japão. É verdade. Produzido no Japão, ele é importado para cá. Qual que é a ideia aqui da tarifa Alves-Branco? Se nós tivéssemos um produto ou uma fábrica que produzisse esse canetão aqui no Brasil, só o simples fato, produziu, tem similar, opa, esse produto aqui, ele seria, portanto, taxado com 60%. E o nacional não. Então, meus queridos, é graças a essa tarifa Alves-Branco que vai aparecer o primeiro grande industrial brasileiro. O cara que vai perceber essa sacada aqui e vai começar a investir em algo que não se tinha antes no Brasil. Indústria. Que personagem é esse? Irineu Evangelista de Souza. Aí tu vai olhar para mim e vai dizer: professor, mas eu nunca vi falar nesse tal de Irineu. Pois é, meus queridos, mas ele não entrou para a história com esse nome, ele entrou para a história com outro nome. Ele é o Barão de
Mauá. Barão de Mauá é um grande visionário do século XIX aqui no Brasil. É um cara que vai se especializar em comércio, em indústria, investimento, vai ser dono de bancos. O Barão de Mauá é, sei lá, o Mark Zuckerberg, é o Bill Gates, sei lá, acho o nome de um super milionário capitalista dos tempos atuais. Só que ele viveu lá no século XIX. E ele era brasileiro. Ele chegou a ser sócio de bancos ingleses, ele visitou Londres, né? Quando Londres, então, era a capital do mundo industrial, a capital do mundo capitalista, né? O auge da era vitoriana. O Barão de Mauá, meus queridos, ele vai ser decisivo para várias coisas aqui. Ele vai criar a empresa de navegação do Rio Amazonas, inclusive a região amazônica, ele vai comprar uma boa parte da região amazônica, ele vai ser o maior acionista do Banco do Brasil, ele vai ser dono do Banco do Uruguai, ele vai iluminar a cidade do Rio de Janeiro, enfim, ele vai ter lá no Rio de Janeiro o estaleiro, um lugar onde vão se construir navios aqui no Brasil, ou seja, ele é um grande aproveitador da tarifa Alves Branco, desta ideia, né, de produzir algo aqui e saber que se tivesse produto nacional similar ao importado, o importado pagaria uma tarifa Alves Branco. Então, isto é muito importante tu conhecer, porque o Barão de Mauá vai ser realmente um grande incentivador do liberalismo aqui no Brasil. Ele vai sofrer muita oposição também daqueles proprietários de terra, escravocratas mais conservadores. Haja vista que o Barão de Mauá é um defensor da abolição da escravidão. Não que ele levantasse a bandeira abolicionista, mas entre as fábricas dele, os negócios dele, nós não temos trabalho escravo, nós já temos trabalho assalariado. Uma visão liberal, né, do século XIX, associado com a Inglaterra. Ok? Então, meus queridos, esse aqui é um primeiro ponto, mas eu já preciso te destacar aqui as consequências disso. Porque se o Barão de Mauá vai ganhar muito dinheiro, os ingleses vão perder. E isto vai ter uma consequência associada ao terceiro ponto aqui da nossa aula, que é a questão da escravidão. Acho que tu sabe, é relativamente simples, né? A história do Brasil está cheia de menções em relação ao trabalho escravo, em relação ao trabalho de africanos que foram trazidos aqui para o Brasil e viraram então trabalhadores escravizados. A escravidão tem aqui dois pontos importantes associados com essa ideia. A primeira é a reação da Inglaterra, o primeiro ponto, né? É a reação da Inglaterra. Qual vai ser a reação da Inglaterra em relação à tarifa Alves Branco? Em 1845, os ingleses vão decretar o chamado Bill Aberdeen. O Bill Aberdeen era uma política inglesa que colocava fim no tráfico de escravos no Oceano Atlântico, ou seja, não dava para trazer mais escravos da África para a América, porque os ingleses não queriam. Eles aprisionavam os navios, devolviam os escravos e apreendiam, né, e levavam a julgamento os donos dos navios, aqueles que eram os traficantes de escravos. Qual era o objetivo da Inglaterra? Acabar com a escravidão. Por que eles queriam acabar com a escravidão? Porque eles estavam implementando o sistema capitalista de trabalho assalariado, de consumo, então isso não combinava com a escravidão. E aí eles vão retalhar o Brasil nessa perspectiva. Por quê? Um dos maiores consumidores, um dos maiores mercados de escravos vindos da África era justamente o Brasil. Então, pisaram no meu calo aqui, eu vou pisar no calo de vocês. Então isso é uma reação à tarifa Alves Branco, tanto que mais tarde ela vai ser revogada. Outro aspecto importante dessa política inglesa de pressionar o Brasil
para ele abolir a escravidão é, em 1850, a aprovação da chamada Lei Eusébio de Queiroz. Lei Eusébio de Queiroz é a lei que vai proibir o tráfico de escravos aqui no Brasil. É uma consequência do Bill Aberdeen e é uma consequência dessa pressão inglesa. Também preciso te lembrar uma coisa. Desde a vinda da família real e aqueles tratados que a gente falou antes, em 1810, a Inglaterra já pressionava o Brasil para abolir a escravidão. Pressionou com os tratados de 1810, pressionou na hora do reconhecimento da independência do Brasil, pressionou mais tarde com a abdicação do Dom Pedro I e agora estava pressionando então no governo do Dom Pedro II. Aí é muito importante tu saber o seguinte: na medida que os ingleses fizeram essa pressão, o Brasil aprovou sua primeira lei escravocrata, por mais que na prática ela não chegou a mudar muita coisa, porque tu vai imaginar alguém, um traficante de escravos, um grande fazendeiro, tendo seu negócio paralisado pela polícia do segundo reinado, alto lá, senhor, o que o senhor está levando? Está levando escravo, o senhor está autuado, o senhor vai preso, vamos para a delegacia. Isso não vai acontecer, porque o poder desses fazendeiros é muito maior do que os oficiais da polícia do segundo reinado. Então a lei Eusébio de Queiroz era muito mais uma lei de papel, Na terceira parte aqui eu vou te contar um pouco mais sobre a ideia das leis para inglês ver, que era muito mais para a Inglaterra achar que estava tudo bem do que de fato está. Mas aqui nós temos uma consequência disso, que também é um assunto importante nessa aula, que é a questão da imigração, A imigração, meus queridos, ela vai ter dois aspectos aqui. No primeiro momento, quando eles perceberam então que podia acabar, que a coisa realmente um dia ia acabar, a escravidão, o Brasil é um dos maiores consumidores de escravos do mundo, o Brasil então começou a adotar um processo de substituição de mão de obra. Não vai dar para mais contar com os africanos, temos que arrumar alguém. Então o Brasil vai em busca de imigrantes. Lembre-se, é muito comum se cobrar nas provas a questão do embranquecimento da população brasileira. Então, podia-se buscar imigrantes orientais, podia-se buscar imigrantes mesmo africanos, que os próprios africanos poderiam ser substituídos, em vez de ser escravos, simplesmente pagar o salariado. Não. A gente tem aqui uma política que é a política do embranquecimento, tornar branco ou mais branca a população. Havia uma maioria de população negra aqui no Brasil, então isso também foi um projeto importante. Outra coisa importante é que num primeiro momento nós vamos ter uma opção de trazer esses imigrantes num regime de parceria. A ideia seria dividir os lucros entre os fazendeiros e os imigrantes. Só que isso não deu certo, porque os fazendeiros não dividiram o lucro com os imigrantes. Os imigrantes acabaram meio como trabalhadores escravos. Só que eles eram imigrantes europeus. Muitos deles tinham instrução, já estavam acostumados com um mundo mais politizado e mandavam carta para seus parentes. Não venham porque aqui é cilada. Aí se optou por um segundo momento alterar essa política. Então passou-se a ter o sistema de colonato, onde esses imigrantes receberiam salários, então seriam mão de obra assalariada. Então, muito importante, Lembre-se que nesta região aqui de São Paulo, que vai substituir os africanos pelos brancos, pelos imigrantes brancos, a maior concentração de imigrantes é de qual nacionalidade? Tutti buona gente, Terra rossa, os gringos, os italianos. Então, lembre-se, de fazer essa ponte aqui dos
imigrantes italianos, como a plantação de café lá no oeste de São Paulo. Próximo ponto aqui, bem no nosso cantinho, vamos falar sobre a chamada Lei de Terras, é outra coisa importante. A Lei de Terras é datada de 1850 e ela é, olha só, depois de 350 anos, a primeira vez que o Brasil vai versar uma lei sobre terra, sobre propriedade agrária aqui no Brasil. E geralmente, quando cai uma questão sobre a lei de terras, é para te entender que não mudou o sistema continuou privilegiando os grandes proprietários, os grandes latifúndios, as grandes produções, as grandes fazendas, né? Todo professor de história sempre te lembra disso, então vou te lembrar também, porque esse é um dos problemas do Brasil, concentração de terra na mão de poucas pessoas, então não há distribuição de renda. A Lei de Terras de 1850 é uma lei que a partir deste momento exigia do proprietário uma escritura de terras. Então, os proprietários foram atrás de documentar o que eles já tinham. E muitos deles documentaram terras maiores do que necessariamente eles tinham. Eu tenho uma fazenda. Não, mas não tem ninguém lá, só mato. Já bota o mato junto. E aí eles foram aumentando ainda mais as suas propriedades. Mas outra coisa importante é que essa lei aqui, ela permitia a compra de terras, a posse de terras, desde que fossem pagamentos à vista. Tá? Não ia comprar terra, as terras que não tinham dono iam pertencer ao Estado, e para te comprar tinha que ser à vista. Então tu imagina tu comprar, sei lá, 10 mil hectares e pagar à vista é para pouquíssimos. Isso continuou beneficiando apenas os grandes fazendeiros. Então, geralmente quando eles cobram isso na prova, é em relação a essa ideia da concentração, em relação ao benefício dado, mais uma vez, aos latifundiários. Então, fica atento, é um tema que cai bastante nas provas, Lei de Terras 1850. Muito bem, meus queridos, agora vamos para uma segunda parte da nossa aula sobre o Segundo Reinado, que é a parte da política externa, também muito cobrada, aparece bastante nas provas, aparece bastante no Enem. Por quê? Porque ela vai estar envolvendo aí dois temas importantes. O primeiro tema envolve a Inglaterra. O que vai acontecer com a Inglaterra? Bom, tu lembra que a partir desse momento aqui, da tarifa Alves Branco, as relações entre Brasil e Inglaterra já não ficaram assim tão amistosas, né? Tanto que depois eles fizeram o Bill Aberdy. Mas aqui a gente vai falar de um segundo momento também conflitante. Esse segundo momento conflitante envolve a Inglaterra e tem um nome. A gente chama de a Questão Christie. William Christie é o embaixador inglês aqui no Brasil durante o Segundo Reinado. E o William Christie vai estar envolvido em dois assuntos, dois episódios que envolvem o governo inglês e o governo brasileiro. O primeiro episódio tem a ver com um navio que vai ser, ele vai encalhar no meio do mar, aqui no sul do Brasil, no litoral do Rio Grande do Sul, um navio chamado de Príncipe de Gales. Príncipe de Gales. Ele vai, como eu te disse, encalhar, não vai conseguir mais sair desse banco de areia. A tripulação abandona o navio é saqueado por brasileiros. E aí o governo inglês solicita que esse navio, toda a mercadoria desse navio seja indenizada, que o governo do Brasil tenha que pedir desculpas oficiais pelo incidente ao governo inglês. E o governo brasileiro não o faz. A partir dali, o William Christie sugere à rainha da Inglaterra que ela aprisione navios brasileiros, a situação fica muito complicada, até que ocorre um segundo
problema? Um conflito envolvendo alguns marinheiros do Rio de Janeiro. E esse conflito envolvendo marinheiros leva de novo William Christie a sugerir retaliações do governo inglês ao governo brasileiro. Só que ao contrário do que o Christie imaginava, o que aconteceu foi que o governo do Brasil resolveu, Dom Pedro, expulsar o Christie, o William Christie do Brasil, expulsar o embaixador inglês e, olha só, romper relações diplomáticas com a Inglaterra. Então o Brasil, veja bem, vou repetir, rompeu relações diplomáticas com a Inglaterra durante o segundo reinado. Isso demonstrava, né, um poder também do próprio imperador em relação a essas questões internacionais, não aceitando essa intromissão aí do William Christie na soberania nacional. Muito bem. Então esse é o primeiro ponto, ok? Vamos separar aqui. Primeiro ponto. O segundo ponto envolve questões platinas, né? Envolvendo de novo nossa política externa, que é o assunto que nós estamos falando. Então, questões platinas. Olha só, meus queridos, nós vamos ter aqui nesse período da história, vamos achar aqui o vermelho, eu gosto de vermelho, momentos de muita tensão. Aonde? Aqui no Cone Sul, aqui no sul da América do Sul. No sul da América do Sul, o Brasil vai estar envolvido em conflitos importantes, que nós vamos chamar aqui de questões platinas. Isso que eu nem vou te falar, vamos vamos só anotar aqui para te lembrar, né? A gente tem já um primeiro conflito que envolve Uruguai, Brasil, né? Brasil, Uruguai e Argentina, que é a Guerra Cisplatina. Guerra Cisplatina é aquela guerra que está relacionada com o surgimento do Uruguai. 1810, Dom João VI, ainda o pai do Dom Pedro II, o vô do Dom Pedro II, o pai do Dom Pedro I, vô do Dom Pedro II, que é o que nós estamos falando, vai anexar a região da Cisplatina da Argentina. Depois a Argentina, né, isso vai terminar em 1815, 1816. 10 anos depois, em 1825, a Argentina vai pegar isso de volta, pelo menos vai querer pegar isso de volta. Essa região cisplatina ficava ao sul do Rio Grande do Sul, e aí ocorre uma guerra. Esta guerra, a Guerra Cisplatina, dá origem a um novo país, chamado de Uruguai. Mas aí tu já tem que entender que o Brasil e a Argentina e o próprio Uruguai já eram rivais, certo? O pau já comia entre eles. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Então presta atenção. A rivalidade do futebol entre Brasil e Argentina, Brasil e Uruguai, não é só no futebol. Ela é também por questões históricas, territoriais. A gente se envolveu em várias guerras com eles. E depois tu vai ver que vai entrar o próximo personagem, que é o Paraguai também. Mas só para nós organizarmos aqui um pouco. Além dessa guerra cisplatina, a gente ainda tem a chamada Guerra de Oribe e Rosas, que eram os presidentes do Uruguai e da Argentina e que traçavam um projeto, um plano de unificação dos dois países. E claro que isso não interessava ao Brasil. Por quê? Porque nós teríamos uma potência na região do Prata. Uma potência da Argentina mais Uruguai que poderiam colocar em xeque o domínio brasileiro. Então tu não pensa só os Estados Unidos, imperialista, o Brasil também. Nós também temos algumas políticas externas de domínio aqui da América do Sul. E esta é uma, quando a gente vai se posicionar contra essa aliança do Oribe e do Rosas. Outra guerra aqui é a própria Guerra do Uruguai, quando o Brasil vai atuar no governo do presidente Aguirre, presidente uruguaio, ok? Então veja, nós temos Guerra Cisplatina, Guerra de Oribe e Rosas, e depois mais uma guerra política lá no Uruguai. Essas guerras, então,
elas vão ser uma espécie de ensaio para a maior das guerras. Porque nessas aqui, o Brasil atuou, com exceção da Guerra Cisplatina, do Oribe, do Roças e do Aguirre, politicamente. Não é uma guerra declarada do Brasil lá, mandando exército, invadindo, não. São guerras com artimanhas militares, mas nós não chegamos a ter um grande conflito envolvendo tropa, exército brasileiro. Diferente do que vai ocorrer no Paraguai. O que estava acontecendo no Paraguai, meus queridos? No Paraguai, nós vamos ter um ditador paraguaio chamado de Solano Lopes. Solano Lopes tinha um projeto para o Paraguai. Este projeto era conhecido como Paraguai Maior. Paraguai Maior. Neste projeto, Solano Lopes imaginava anexar territórios para aumentar a força política territorial paraguaia. Qual era o grande objetivo? Algo que de fato incomoda os paraguaios. O Paraguai é um país que não possui fronteira com o mar, não possui saída para o mar. Isto é muito difícil para um país, porque ele vai depender de portos amigos, ele vai precisar ter uma política internacional de amizade com alguém, para alguém deixar entrar no seu porto, depois ser levado para o seu território sem o pagamento de impostos, né, sem conferência de mercadorias, tudo isso é um pepino. O Paraguai não tem porto. O que ele vai querer? Aumentar o Paraguai. Então aqui a ideia era ele ter acesso ao mar, uma saída para o mar. Só que isso acabava pegando territórios brasileiros, territórios uruguaios, territórios argentinos, e isto vai incomodar esta região. Obviamente, né? Ele estava ali tentando ver o lado do Paraguai. E esse projeto do Paraguai Maior vazou. E as lideranças militares e políticas desses outros países perceberam a gravidade da situação, porque ele era um ditador, e resolveram impedir que isso ocorresse. O Paraguai chegou a invadir o Brasil, região de Mato Grosso do Sul, aqui no Rio Grande do Sul tivemos guerras, e esta guerra do Paraguai provocou então a reação de quem? Da Argentina, do Uruguai e do Brasil, certo? O destaque maior aqui é que na junção desses três países nós tivemos a formação da chamada Tríplice Aliança. Cuidado para não confundir, lá na Primeira Guerra Mundial a gente também tem Tríplice Aliança. Mas essa Tríplice Aliança, então, Argentina, Uruguai e Brasil, teve a predominância do Brasil. E aqui tu vai anotar duas coisas para nós terminarmos a nossa aula. Primeiro, é que há a vitória do Brasil, mas mais importante do que a vitória nesta Guerra do Paraguai aqui, a Guerra do Paraguai foi de 1865 a 1870. Nessa vitória aqui, meus queridos, do Brasil, vale o destaque para a consolidação do exército brasileiro. É muito importante tu pegar essa parte aqui da aula. Por quê? Porque o exército brasileiro é um personagem importante da história do Brasil. Ele vai estar associado com vários momentos. Momentos políticos, tá? O primeiro grande momento político vai ser logo depois da Guerra do Paraguai, com a deposição. Eles vão ser os responsáveis, junto com os cafeicultores, a dar o golpe que acaba com o Império. Depois eles vão estar, os militares, envolvidos com a Revolução de 1930, lá do Vargas,
que são através dos tenentes, né, o movimento tenentista. Depois nós vamos ver eles voltando ao poder, né, com o general Eurico Gaspar Dutra, depois do Vargas. Depois nós vamos ter lá o período do regime militar, 21 anos com militares no poder. Então os militares, e especialmente os membros do exército, têm a sua origem política graças a essa grande vitória aqui na Guerra do Paraguai. Isso vai dar muito prestígio para eles. Eu te explico melhor isso no próximo vídeo. E a outra questão importante aqui, para a gente finalizar, é o Paraguai, meus queridos, vai ser destruído nesta guerra. Então, é importante a gente anotar a destruição do Paraguai, graças então à soma de esforços do Brasil, do Uruguai e da Argentina. É verdade que o Brasil representou aqui mais de 80% das tropas, mas o próprio ditador Solano Lopes é morto e grande parte da população masculina também é assassinada. Isso vai causar problemas na produção paraguaia, na produção, veja bem, industrial paraguaia, agrícola paraguaia. Porque qual é o principal objetivo do Brasil ao sufocar o Paraguai? Era isso, era não permitir que o Paraguai se tornasse concorrente dos produtos brasileiros e nem competisse com a nossa, veja bem, incipiente ainda, pequena indústria. E aqui, para a gente finalizar, uma última coisinha. Lembra que o Brasil tinha rompido relações diplomáticas com a Inglaterra? Pois é, nós vamos ter agora um reatamento. Brasil e Inglaterra vão reatar, olha que bonito, voltaram a se entender. Porque qual é o objetivo? Destruir essas intenções paraguaias. Para a Inglaterra é muito mais interessante manter negócios com o gigante da América do Sul, que é o Brasil. Então, depois que a guerra começa, Brasil e Inglaterra vão se aliar, os ingleses vão financiar o nosso exército e depois da guerra nós vamos ter que pagar dívidas dessa guerra. Mas isso é assunto para o nosso terceiro vídeo, beleza? Valeu, espero que tenha gostado, um abraço!